Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Hoje, com as informações que nós já temos, a gente sabe já muito claramente, muito especificamente, a origem de tudo. A origem de tudo o que, Daniel? A origem desse ranço, a origem dessa vontade assim incontrolável da mídia tradicional de jogar no buraco o atual governo, de tirar o atual governo de cena. Para além de questões ideológicas, existem questões mercadológicas fundamentais. É claro que quando a gente estuda, o viés midiático, a gente vai saber que tem um viés econômico e tem um viés ideológico. Parece que nesse caso os dois estão funcionando ao mesmo tempo. Eu vou explicar para vocês tudo isso. Por que a gente está falando? Porque um jornalista esportivo que foi empregado aí nas emissoras na emissora dos Irmãos Marinho durante 34 anos, você vai saber quem é clicando nas matérias aqui embaixo que eu vou deixar, ele pediu a sua demissão em novembro de 2021, deu uma entrevista recente a um grande podcast e ali ele explicou muito claramente por que a maior emissora do Brasil está passando tanta dificuldade ali, tanto problema. E a gente viu aí uma enorme dança das cadeiras, Tirou ali vários apresentadores da sua grade, demitiu vários ícones ali da emissora. E aí, o que esse jornalista ele explicou? Ele explicou que a gente tem, obviamente, uma clara saída do valor publicitário saindo das mídias tradicionais para as mídias digitais, uma realidade que não existia antes, é uma diminuição do dinheiro de propaganda que está entrando na empresa e isso, é claro, isso aí traz um prejuízo que faz com que a empresa tenha que se adequar aos gastos. Agora, o jornalista que trabalhou 34 anos na empresa falou que isso tem muito a ver com o que aconteceu em 2018 com a entrada do novo governo. Por quê? Ele falou que quando ele pediu para sair não tinha mais contrato, Por que não tinha mais contrato? Foi uma das consequências da chegada desse novo governo. Eu não sei se você se lembra de vídeos que a gente vê o atual presidente falando para funcionários dessa grande emissora, falando assim, pessoal, é melhor vocês baterem muito assim, me criticarem muito para evitar de eu chegar lá. Porque se eu chegar lá, vai ficar ruim pro lado de vocês. Vocês lembram dele falando isso? E é impressionante você imaginar alguém que está simplesmente aí disputando o cargo do Executivo Nacional. É impressionante você imaginar o cara disputando esse maior cargo do Executivo Nacional, batendo de frente com o maior equipamento midiático do país. É incrível como é que o cara consegue chegar na cadeira do Executivo Nacional batendo de frente com o maior sistema de comunicação. Foi um negócio estranho, e continua sendo estranho. Dessa forma, qual foi o argumento que o jornalista deu, o jornalista esportivo? Ele falou, quando o presidente entrou, as pessoas tinham um salário melhor na empresa, As pessoas que tinham um salário melhor ganhavam como pessoa jurídica. Só que ele disse que no primeiro ano, já em 2019 desse novo governo, o governo foi para cima ali das questões trabalhistas e falou que não podia mais ser dessa forma de a pessoa receber como pessoa jurídica e todo mundo teve que voltar a passar a ser funcionário CLT. Até os grandes apresentadores lá de programas assim de domingo, os grandes narradores de jogo de futebol tiveram que voltar a trabalhar como CLT. Pô, você já imaginou só de rescisão contratual que esses caras têm que ter aí recebendo como CLT? Imagina um cara recebendo salário de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Imagina você ter um funcionário CLT ganhando 5 milhões de reais. Realmente foi um negócio muito complicado. Quando o governo então fez essa alteração e o pessoal voltou a ter que ser contratado, não deu conta, porque você sabe que infelizmente no Brasil essa questão da legislação trabalhista atrapalha muito, porque quando você vai contratar um funcionário, na verdade você está pagando dois, você paga o salário do cara, mas todos os encargos trabalhistas você paga dobrado. Então vamos supor, você tem 10 funcionários, você podia ter 20, caso não tivesse esse problema todo. A gente sabe que em lugares onde a legislação trabalhista é bem mais flexível, como os Estados Unidos, a questão da contratação é bem menos complexa. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui logo de cara é que a empresa, com a chegada desse novo governo, ficou numa situação muito complicada, porque foi obrigada a gastar muito mais dinheiro para manter os seus funcionários. Então acabou desligando esses funcionários e teve que enxugar as despesas para poder controlar
todos esses gastos, né? É claro que nisso aí a gente está vendo ali talvez antes a aversão ao atual governo era meramente uma questão ali mais ideológica, mas agora se tornou uma questão econômica. E talvez isso explique um pouco do viés que temos visto na cobertura, né? Você já percebeu que o jornalismo hoje, e falo isso como jornalista formado lá pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo estudado, né, a teoria da comunicação, a teoria do jornalismo, a teoria da notícia, por aí vai, a prática jornalística, a prática da notícia e tal. Estudando isso tudo, a gente aprende que a comunicação midiática jornalística não pode ter viés. Ela não pode ser enviesada, ela tem que tentar, pelo menos nos manuais, né, ou no código de ética jornalística, tem que tentar ao máximo ser o mais isenta possível, a não ser naquela parte do jornal que é a parte de opinião. Parte de opinião, o jornalista dá a opinião dele. Agora, na notícia, a notícia segue até um sistema que tenta eliminar a parcialidade, e esse sistema se chama lead. O lead é quando você usa uma estratégia de responder algumas perguntas básicas, como o que, quem, quando e onde. E você respondendo isso, você evita a adjetivação, você evita como jornalista falar isso foi bom, foi ruim, o cara é do mal e do bem, o cara é legal, não é legal, é chato, é bacana. Em vez de você classificar, usar ali o seu juízo de valor para falar se a coisa foi legal ou não, os manuais de jornalismo tentam dizer que você tem que ser mais imparcial, objetivo, né? Não pode ter subjetividade nem opinião, nem fazer juízo de valor. Só que a gente sabe que na prática é muito difícil isso acontecer, por isso que existe o tal do viés midiático. O viés midiático é a percepção que jornalistas, editores de mídia de massa utilizam ali vieses na seleção e na cobertura dos acontecimentos. Você pode ser enviesado na hora de você noticiar uma coisa e não noticiar outra, nessa seleção. E você pode ter o viés também na maneira como você apresenta o conteúdo. Não necessariamente você precisa falar, esse cara é horrível. Você pode botar uma situação horrível de outra pessoa, depois botar uma notícia desse cara para que na sequência das informações a pessoa associe, esse cara fez isso e isso é horrível, esse fez igual, ninguém falou nada, então os dois são horríveis. Tem várias maneiras de fazer isso. Obviamente, essa ideia do viés midiático, ela infringe a ética jornalística e existem vários caminhos aí que a gente acaba vendo que a neutralidade da mídia fica um negócio assim difícil, né? É claro que você tem ali aspectos econômicos, você tem a concentração da mídia na mão de poucas pessoas, você tem a maneira como eles selecionam os próprios repórteres, né? Você vê que às vezes você está ali com 5 repórteres para contratar, você sabe que um é de esquerda e 4 são de direita. E na prática acabava às vezes contratando a galera que era mais sindicalizada, que era mais à esquerda, né? Então a seleção do repórter já vai determinar um pouco esse viés. As preferências da audiência, às vezes eles acham que a audiência quer um tipo de conteúdo ou outro, isso muda. E a própria pressão dos anunciantes também. O anunciante, não bota essa notícia porque essa notícia vai me atrapalhar. Então tudo isso influencia, até obviamente as preferências político-ideológicas. Agora, quando a gente pensa no viés econômico, o viés econômico parte do seguinte critério: a notícia é uma mercadoria que é moldada pelas forças da lei de oferta e de procura. O que significa isso? Pode ter uma notícia que eu não acho legal, eu como editor, mas eu vou noticiar porque eu quero ganhar dinheiro com ela. Então o viés econômico significa o quê? Eu vou dar ênfase a uma notícia que eu sei que vai dar ibope e eu sei que vai me trazer dinheiro, mesmo com uma coisa que eu não goste. Tipo aquele negócio não foi o Brasil que melhorou, foi o mundo que piorou. Você fala, puxa vida, como assim, né? Então você vê esse viés, né? Agora, quando você tem o viés ideológico é o seguinte: eu vou moldar a notícia pelo interesse o interesse que eu tenho aqui em termos mais ideológicos, né? Então, você pode, no viés econômico, o que você fala? Vamos supor, né? O Brasil gosta muito do Zezinho e eu acho que o Zezinho é horrível, mas eu vou fazer notícia elogiando o Zezinho porque eu vou ganhar dinheiro com isso. Isso é o cara botar a economia em cima da ideologia. Agora, dentro do viés ideológico é o contrário. Por quê? Os interesses dos proprietários dos meios de comunicação, em termos ideológicos, ficam acima até do seu desejo pelo lucro, de forma que às vezes esses veículos de comunicação até abrem mão de lucro, pensam assim, não, eu vou falar isso que eu quero falar, vou tomar prejuízo, o povo não vai gostar, mas eu quero fazer valer a minha visão ideológica. Parece que hoje a gente está vendo os dois problemas. Eles estão perdendo dinheiro por causa
da diferença agora de investimento nas mídias sociais, isso é importante. A publicidade nas mídias sociais aumentou muito, mas estão perdendo também porque optaram por colocar a ideologia à frente da economia. Preferem tomar prejuízo e falar um discurso que a maioria do povo não gosta do que o contrário, que seria, eu não concordo, mas se o povo quer, vou entregar isso para eles. Apesar de que, pessoal, a gente vê algumas notícias curiosas, né? Saiu uma pesquisa recente agora que foi surpreendente, mostrando que as pessoas ainda assistem muita televisão. Você acredita? Né? Foi uma pesquisa feita pela Kantar e Ibope Mídia mostrando que os brasileiros mantêm alto consumo de TV. Um estudo da Inside Video 2022 falou que 79% do consumo de vídeo é consumo de vídeo de TV aberta. Agora, as plataformas online estariam ali participando só com 21%. Surpreendeu, né? Porque o pessoal achou que estava fraquinho. Agora, o negócio que deu um up aí para a grande emissora nacional, a maior de todas as emissoras, foi que ele já tem agora 7 patrocinadores para a Copa do Mundo no Catar. Já tinham fechado patrocínio lá com uma importante loja aí de varejo, né? 200 milhões de reais aí de patrocínio, e agora com mais um patrocínio novo fecharam ali a primeira fatura de 1 bilhão. Já conseguiram 1 bilhão em patrocínio para a Copa do Mundo. Pode ser que isso vai dar um meio ali deles darem uma respirada, uma oxigenada. Agora eu pergunto para você, você acha que essa grande mídia, se o atual governo tiver uma segunda oportunidade, uma segunda gestão, você acha que eles conseguem economicamente continuar sobrevivendo? E outra pergunta que eu faço, você acha que lá em outubro o presidente realmente vai negar a renovação da concessão dessa grande emissora nacional? É a pergunta que eu quero saber. Lembrando que os livros da Livraria Daniel Lopes continuam em promoção. A gente está aqui com História da Filosofia do Will Durant, assim, melhor preço aí, um dos melhores preços que você vai achar. Livro que foi a minha introdução na filosofia. Eu comecei estudando essa versão aqui, ó, antigona, tá? Dos Pensadores. Fiquei muito feliz que agora tem essa versão nova, ok? Dá uma olhadinha aí, preço muito acessível. E é o material de base que eu estou usando para as lives de um curso intensivão que estou dando no Instagram, de segunda a sexta às 9h15 da manhã, chamado Desconstruindo a Revolução Cultural, aberto para todo mundo dar uma olhada lá. A gente está mostrando como eles tiraram, né, os valores conservadores e cristãos de cena, e estudando isso a gente pode restaurar esses valores. A promoção com preço de Black Friday, link aqui embaixo, tempo limitado, aproveite. E você também já pode fazer sua pré-inscrição no Claus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade, que é o nosso curso estilo universitário, filosófico, teológico, para a gente reverter essa revolução cultural gramsciana aí, ok, pessoal? Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!